Oi, oi, tudo bom? Meu nome é Valéria, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou relatar a minha experiência com aborto espontâneo que eu sofri. Só para contextualizar, o aborto que eu sofri foi da minha primeira gravidez, em 2017. Eu tinha 22 anos. Hoje eu tenho 26, já tenho um filho, que vai fazer 3 anos mês que vem. E por que eu resolvi falar disso agora, depois de tanto tempo? Porque eu acho que esse é um assunto pouco falado, pouco tratado. As pessoas ao redor acho que não entendem muito. Coisa que me ajudou muito na época foi eu ter o mínimo de conhecimento prévio. Porque mesmo antes de eu saber que eu tava grávida, eu já lia sobre isso, porque algumas pessoas que eu seguia já tinham sofrido aborto, então assim, eu já tinha lido, já tinha visto alguns relatos, então eu sabia assim que é algo comum que acontece, que não é culpa da mulher, sabe? E saber disso, que não era minha culpa, foi algo que me ajudou. E eu só sabia disso porque eu já tinha visto alguns vídeos a respeito. O que eu estou falando aqui não é um conhecimento técnico, não é um conhecimento que alguém da área tem, é a minha experiência, coisas que eu ouvi, tanto antes quanto depois que aconteceu. Inclusive, assim, eu já tinha visto que quando acontece aborto é meio que uma seleção natural, que a natureza entende que aquele bebê pode ter alguma malformação, algo não se desenvolveu bem, e a natureza meio que interfere e não permite que a gravidez evolua. Então, assim, isso foi o que eu vi em alguns lugares, que eu li, que eu já vi algumas pessoas falando. E saber disso, saber que não era minha culpa, que eu não poderia ter feito algo pra evitar, me ajudou a passar por esse período de luto. Eu descobri que eu tava grávida em julho de 2017. Não foi uma gravidez planejada, a gente não tava esperando nem nada do tipo. Eu só fiz o teste porque eu comecei a sentir muita vontade de ir ao banheiro. Então, um dia eu passei na farmácia antes de ir pro trabalho, comprei o teste, cheguei no trabalho, eu fiz. Deu positivo. A primeira reação minha foi ficar desesperada. Eu só pensava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Como é que eu vou concluir minha faculdade? Vou poder mais viajar? Eu e o marido, na época, a gente tava, assim, financeiramente estabilizando, porque eu vinha de uma época desempregada. Já me bateu um desespero. E aí, pra contar pra ele, a gente trabalhava próximo, então eu chamei ele pra almoçar. Aí eu falei, eu tava grávida. Como eu tinha ficado, assim, extremamente desesperada, eu fiquei com medo dele não... Sei lá, eu fiquei, não sei, eu não sabia o que esperar dele, porque não era o momento ideal. Acho que nunca é, né? Quando você não tá planejando, você sempre acha que não é o momento ideal. Mas não era o momento ideal, então eu fiquei com muito medo da reação dele. Eu fiquei com medo dele não ficar feliz, sei lá. E aí na hora que eu contei, ele ficou mudo, ele saiu andando assim calado. Aí eu pronto, o menino ficou desesperado. Aí ele parou assim e falou, eu tô muito feliz. Depois de ele me falar que tava feliz, eu relaxei, eu fiquei mais tranquila. E fiquei feliz, porque eu sempre quis ser mãe. Eu achava que aquele não era o momento, mas eu queria ser mãe. Aí quando a gente saiu do trabalho, a gente passou no hospital, eu fiz o beta e deu positivo. Fiquei extremamente feliz. No início a gente contou só pros meus pais e pros pais dele. Eu tava de experiência no trabalho ainda, eu tinha, sei lá, acho que 1 mês e meio que eu tinha começado no trabalho, eu acho. Aí eu cheguei pro meu gerente, eu contei pra ele que eu descobri que eu tava grávida. Eu sabia que eles não podiam me mandar embora, porque eu tava protegida pela legislação trabalhista, mas ele pediu pra eu não falar pra ninguém e esperar passar a experiência pra poder eu comunicar o RH. Então, por isso, a gente não contou pra ninguém, só pra minha família mesmo, assim, para pessoas mais próximas, minha mãe, meu pai, os pais dele, pronto. E não contamos pra ninguém, não postamos em rede social nem nada, até porque a gente queria esperar passar os 3 meses pra poder explanar pra outras pessoas, e além de eu ter que esperar eu sair da experiência. Sim, assim que eu descobri, eu procurei logo um obstetra pra poder começar a fazer um acompanhamento. Eu fui em um, eu não gostei muito dele, não me sentia à vontade com ele, eu não me sentia acolhida, mas fui. Ele passou vitaminas pra tomar e eu pedi pra ele passar um ultrassom, queria ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Ele falou que não ia passar porque ele estava muito novo ainda, porque eu descobri, acho que eu tava com umas 4 semanas mais ou menos. Ele falou que não ia passar porque não ia dar pra ouvir nada, que tava muito recente. Eu fiquei estressada, já um dos motivos de eu não ter gostado dele foi bem isso. Aí eu comecei a ir num outro também. Esse outro também não gostei dele. Da mesma forma, eu não me sentia acolhida. Quando eu fazia alguma pergunta, ele respondia, todos os dois, eles respondiam como se aquela pergunta minha fosse absurda. Mesmo assim, eu continuei indo nos dois pra poder até procurar um terceiro pra eu ir. Aí esse segundo bem passou ultrassom, eu pedi pra ele pra fazer ultrassom. Ele passou, eu fui. Fiz a ultrassom transvaginal, o primeiro ultrassom, e nessa ultrassom a gente ouviu os batimentos cardíacos do bebê. Foi bem emocionante. Me lembro exatamente a sensação que eu tive. Eu fiquei maravilhada quando eu vi o batimento cardíaco dele, porque era muito rápido. Eu não esperava que fosse tão rápido o batimento. E foi emocionante, tava tudo certo. Eu acho que eu não me lembro com quantas semanas eu tava quando eu fiz a ultrassom. Talvez eu tivesse com mais 6.
acho que era mais ou menos 6, 7 semanas, eu não me lembro. Depois eu voltei na segunda consulta com o médico, voltei no primeiro que eu tinha ido. Nem mostrei a ultrassom pra ele, nem falei que eu tinha ido em outro. Aí ele falou, ele tentou ouvir os batimentos com aquele aparelhinho que passa na barriga mesmo, mas não dava pra ver porque ainda era muito novo. Ele falou, ele fez exame de toque, falou que tava tudo certo. Acho que passou, mas não me lembro. Pesou, mediu pressão, essas coisas de rotina, assim. Aí eu voltei no segundo, ele olhou a ultrassom, falou que tava tudo bem, fez todas as mesmas coisas. Pesou, mediu a barriga, essas coisas. E pronto, e aí os dois passaram pra eu fazer a morfológica do primeiro trimestre, que, se eu não me engano, ela tem que ser feita até 13 semanas e um pouquinho. Eu não me lembro mais ou menos, mas eu acho que é mais ou menos 13 semanas e 6 dias, eu acho. Ela tem que ser feita a morfológica do primeiro trimestre. Entrei em contato com o convênio pra poder fazer e não tinha vaga pra próxima. Eu lembro que eu tava assim, que eu consegui uma vaga assim, já no limite do tempo de fazer, porque eu falei, eu preciso fazer, porque eu só tenho até tal data pra fazer essa ultrassom e eu preciso fazer. E eu acho que eu fui encaixada pra fazer a morfológica assim, já com umas 13 semanas. E se eu não me engano, eu consegui pra uma segunda-feira. Aí no dia 1º de setembro, eu tinha passado a experiência, eu contei pra família, pra todo mundo que era próximo, a gente ligou, contou pra todo mundo. E aí, eu postei no Instagram. Tirei uma foto bonitinha da ultrassom, fiz uma coisinha bonitinha lá e postei no Instagram, na sexta-feira, dia 1º de setembro. No sábado, no dia 2, a gente foi na feira, eu e meu marido. Tranquilo, não peguei peso, não fiz esforço nenhum. Meu marido pegava tudo dele, não deixava eu pegar peso, eu não deixava fazer esforço nenhum. Eu lembro que eu saí da feira com uma sacolinha de coentro e uma sacolinha de alface. Foi o que eu levei pra casa. Então, quando a gente chegou em casa da feira, eu fui tomar banho. E eu vi que tinha um pequeno, assim, um sangramento, mas era uma manchinha de nada, assim, de sangue. Aí eu chamei meu marido e falei, eu acho que não deve ser nada, mas vamos no hospital só para desencargo de consciência. Cheguei no pronto-socorro, a médica de plantão, ela me examinou, fez exame de toque, falou que tinha, assim, um pequeno sangramento, era bem pouco, mas que ia passar um ultrassom só para desencargo de consciência. Aí eu fui lá fazer o ultrassom. E a primeira ultrassom que eu fiz foi rápida, assim, muito rápido. O médico achou o batimento cardíaco rapidinho. E aí, na hora que eu cheguei lá, a médica ela ficou procurando. Ela olhou pra mim assim e falou as piores coisas que eu já ouvi na minha vida. Eu acho que até hoje foi a pior notícia que alguém já me deu. Ela olhou pra mim e falou assim, desculpa, mas não tem batimento. Na hora, de início, eu não entendi o que ela quis dizer com isso. De início, eu fiquei meio assim, flutuando, sabe? Sem assimilar uma coisa a outra, sem conseguir associar. Foi assim, alguns segundos até eu entender o que aquilo queria dizer. E eu perdi o chão, sei lá, desabou. Pra mim ali o mundo desabou. E meu marido tava comigo, e aí eu comecei a chorar, desesperada, ele também. E aí voltamos pro pronto-socorro, voltou, viu o exame, vai falar, sinto muito, mas você tá com aborto retido, você tem duas opções, ou você vai pra casa e espera o seu corpo expelir, ou você interna agora para fazer curetagem. A curetagem é um processo cirúrgico, invasivo, você precisa ser internada. Se você fizer a curetagem, você pode engravidar novamente depois de 6 meses. Se expelir naturalmente, depois de 3 meses você já pode engravidar. Eu falei, vou pra casa, eu não quero passar por isso. Ela falou que assim, você vai sentir algumas cólicas e vai parecer uma menstruação, só que um pouco mais forte. Aí a gente saiu, fomos pra casa. Quando chegou em casa, foi só o tempo de eu tomar banho, tava em pé, ao lado da cama, e aí eu comecei a sentir uma cólica muito forte. E começou a jorrar sangue, mas assim, era muito sangue, era muito coágulo de sangue. Corri pro banheiro e assim, eu passei a noite inteira. Deitava, ficava, sei lá, 1 hora deitada, tinha muita cólica e voltava correndo pro banheiro. Uma coisa que me ajudou muito a suportar e que aliviava muito a dor era compressa com água quente, compressa quente. Eu toalha molhada com água quente, quanto bolsa, aquelas bolsa térmica, eu esquentava e colocava na barriga, no pé da barriga, assim, que era o que aliviava a dor. Pra mim, foi essencial ter meu marido ao meu lado, que me deu forças. Porque toda hora que eu levantava, que eu ia correndo da cama pro banheiro, sujava tudo, sujava o chão todo de sangue. Era ele quem ia lá, limpava e me ajudava. Ia lá, esquentava a água. Então, assim, ele foi essencial pra mim. Aí, já quase no final da noite, o embrião saiu. Acho que né? Sei lá. Eu vi, assim, no chão, era muito pequenininho, assim, muito pequenininho. E dava pra ver, assim, tipo, era bem transparentezinho, dava pra ver uns pontinhos pretos que dava pra ver que era do olho. Tinha um formatinho, assim, sabe? Tinha uma forma humana, mas era muito pequeno.
Eu não tive coragem de pegar. No dia seguinte, eu voltei no hospital pra fazer a ultrassom pra ver se tinha expelido tudo. Chegou lá, tinha ainda ficado um pouco. Então, assim, eu passei o resto da semana toda ainda tendo sangramento. Acho que no final, na semana seguinte eu voltei, fiz ultrassom de novo. Acho que ainda voltei umas 2 semanas pra fazer ultrassom pra ver se meu útero tava limpo. Acho que na segunda semana já não tinha mais nada. Uma coisa muito importante, eu senti muita dor. Eu senti muita cólica, mas não é uma regra, não é porque eu senti que todo mundo vai sentir. Eu já vi relatos de pessoas que não sentiram nada, pessoas falaram que só teve sangramento e não sentiu dor. Então, assim, não precisa se desesperar, porque nem todo mundo vai reagir da mesma forma, nem todo corpo vai reagir da mesma forma. Eu fiquei de atestado por uma semana, na semana seguinte eu voltei pro trabalho. E uma coisa que eu percebi as pessoas não entendem. As pessoas não entendem o quanto isso é dolorido. As pessoas não entendem o quanto a gente sofre quando passa por uma coisa dessa. Quando eu cheguei no trabalho, eu tava abalada ainda estava abatida, ainda tava mal. Inicialmente as pessoas, vieram e falaram comigo e tal, sinto muito, mas depois desse eu sinto muito, a página virou e eles assim, eu sentia que eu não podia mais estar sofrendo, que eu não podia mais sentir dor por aquilo. Tanto que às vezes eu tava assim, triste, eu tava com cara de choro, às vezes eu ia pro banheiro, eu chorava no banheiro, sentia mal, qualquer coisa que eu fizesse eu me lembrava, eu chorava. E quando alguém me encontrava com assim, com a cara inchada de choro, com triste, perguntava, mas o que você tem? Por que você tá assim, sabe? Eu acabei de perder um filho, eu não tô feliz, eu não tenho porque tá, tipo, eu não tô com vontade de estar sorrindo. E as pessoas achavam que não, que eu tinha que estar sorrindo o tempo todo, que eu tinha que estar feliz, que eu tinha que estar alegre, que eu não tinha motivo pra estar triste. É como se você não tivesse direito de viver esse luto, porque, é só um, sei lá, só um feto, então... Mas não é, pra gente não é. A partir do momento que a gente descobre que tá grávida, já cria toda uma expectativa, cria todo um sentimento. E você vê o seu sonho sendo tirado de você, sendo arrancado, literalmente arrancado de você não poder fazer nada. É devastador, é muito triste. E as pessoas não entendem isso, as pessoas não entendem o quanto isso mexe com a gente. Mexe com o nosso físico, mexe com o nosso psicológico, mexe com tudo. Então, uma coisa que eu queria pedir, foi o intuito desse vídeo, se você tá passando ou passou recentemente por essa situação, procure pessoas para serem sua rede de apoio, pessoas próximas. Eu tive meu marido, mas nem todo mundo passa isso ao lado do pai da criança. Então, tenha ao seu lado alguém que você possa conversar, ou não, ou só tá perto, alguém que entenda que isso faz muita diferença. Ou se você conhece alguém que tá passando por isso, que passou por isso recentemente, seja esse apoio. Entenda, não fique perguntando por que a pessoa tá triste, fique questionando os sentimentos dela, seja apoio, só isso, porque dói muito. Hoje eu falo disso e não me faz mais tão mal. Hoje eu falo disso assim, já cicatrizou. Mas na época doía muito e eu achava que nunca ia passar. Eu achava que eu ia conviver com aquela dor pro resto da vida. Eu pensava que meu mundo tinha acabado. E tem pessoas que não, tem pessoas que passam por isso e vida que segue, não se importa, mas tem pessoas que não. Eu mesmo, pra mim, foi algo muito difícil. Uma outra coisa que eu acho muito importante é você ter ao seu lado um médico, um bom médico, um médico que te apoie, que você se sinta à vontade, que te acolha. Eu não tive isso quando isso aconteceu. Os 2 médicos que eu tava passando, não recebi acolhimento, não recebi apoio deles. Quando eu cheguei, que eu contei que eu tinha perdido o bebê, eles não olharam na minha cara. Então eu acho assim que você ter um bom médico faz muita diferença, porque nesse momento ele vai te apoiar, te falar que não é culpa sua, não foi minha culpa ter perdido meu filho. E a gente tem que entender e aceitar isso, porque ajuda a minimizar a dor. Se alguém que tá assistindo esse vídeo está passando por isso recentemente, quiser conversar, deixa o comentário aqui embaixo. Sei lá, a gente pode conversar, trocar experiências, pôr pra fora, ajuda. Então, se vocês quiserem conversar, deixa um comentário aqui, eu vou responder, vou interagir. Se quiser, sei lá, um e-mail pra gente trocar e-mails, eu posso deixar um e-mail também. Você que ficou até aqui, obrigada. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, por favor. E até a próxima.